Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos: viagem, necessariamente, e um segundo assunto, quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes, cumprimento meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Sheila, tudo bem? Tudo bem? Bom estar aqui para mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando, Conexão Viagem está em todos os tocadores de podcast do Brasil. Nosso canal no YouTube, Conexão Viagem. Entra lá, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18, um novo episódio para você. E hoje a gente vai misturar tudo, hein? Experiência, viagem, setor do turismo. Normalmente a gente fala aqui de experiências, os nossos convidados compartilham as suas Isso aí. experiências de viagens, ou então a gente fala de destinos, ou então a gente fala de negócios, de mercado. Hoje, mercado do turismo em tema. Já já eu apresento o nosso convidado. Antes, preciso agradecer aqui os nossos patrocinadores, porque sem eles, esse videocast não seria possível. Hotéis.com, encontre seu lugar perfeito. Enkel, parceria além da nuvem. E também a NW Turismo, a agência que realiza o seu sonho de viagem de um jeitinho todo personalizado. Acesse lá no Instagram, @NW Turismo. Localiza para você chegar lá. Muito bem, patrocinadores apresentados. O nosso convidado de hoje é presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, Freixo. Eu que agradeço, Sheila Possato. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. E parabéns aí pelo Conexão Viagem. Sensacional. Num bom momento do turismo brasileiro, vocês conectando todo mundo. Obrigado pelo convite. Boa. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença. E vamos começar falando sobre esse bom momento, porque a gente tem bons números para celebrar. O turismo no Brasil sempre foi uma preocupação no seguinte sentido: nosso potencial sempre foi muito maior do que efetivamente os números mostravam do que o turismo se realizava aqui. E acho que a gente vem agora de um crescimento importante. No primeiro semestre desse ano aqui, o Brasil registrou 5,3 milhões de visitantes estrangeiros. É um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Isso é muito expressivo. O que explica esse salto tão significativo? E algum mercado específico que está puxando esse crescimento que a gente observou nesse ano? Olha, é exatamente isso. A gente teve, para ser preciso, 48%. Nenhum país do mundo teve 48% de crescimento de um ano para o outro. Mas o mais importante, Sheila, é lembrar que é 48% em cima de um ano que já foi muito bom, que é o ano de 24, né? Porque eu sempre brinco dizendo 48% de nada é nada, né? Mas 48% de um ano recorde é espetacular. Então, a gente teve em 2024 o melhor resultado de todos os tempos. Superamos Copa do Mundo, Olimpíada, superamos todos os momentos. A gente registra desde a década de 70. Então, desde 70, o melhor ano foi ano passado. A gente chegou a 6,77 milhões de turistas internacionais entrando aqui. E quando a gente fala isso, o que isso significa para a economia, né? A gente arrecadou com esses turistas internacionais 7,3 bilhões de dólares, Possato. 7,3 bilhões de dólares. Também a melhor arrecadação de todos os tempos. Então, a gente teve em 2024 o melhor número de turistas entrando e a melhor receita. Então, foi um ano espetacular. Esse primeiro semestre, como você já indicou, 5,3 milhões de turistas em 6 meses, a gente tem um aumento, comparado ao mesmo período do ano passado, de 48%. Ou seja, não é que nós vamos bater recorde de novo, nós vamos superar significativamente esse recorde do ano passado, né? Tanto na receita quanto na entrada de turistas. Então, é muito bom para a gente em relação a que mercado está vindo para cá. A gente mantém uma tradição, não houve nenhuma grande surpresa, mas a gente tem a Argentina liderando, que é um país vizinho, que é um país com tradição de visita ao Brasil. Em segundo lugar, aí entra uma novidade interessante, que é o Chile passando os Estados Unidos, mas quase que empatados, Chile e Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o segundo, o Chile avançou muito. E aí eu queria fazer um parêntese, que já respondendo também a outro ponto da pergunta, que é por quê, né? O que está acontecendo, assim, importante. Porque, vamos lá, o turista não cai do céu, né? Não é assim. Acorda, vou pro Brasil hoje. Acordou, não tem nada para fazer, resolvi ir pro Brasil. Não é bem assim. A gente não é logo ali pro mercado europeu, a gente não é logo ali pro mercado norte-americano. Então, você tem que
Você tem uma estratégia de promoção que está funcionando. A gente montou uma equipe técnica na Embratur que qualificou muito a forma da gente promover o Brasil. A gente hoje usa inteligência de dados para todas as políticas de promoção do Brasil. Então, hoje eu tenho um centro de inteligência de dados que me permite saber o que cada mercado pensa sobre o Brasil, o que cada país gosta, o que cada país pesquisa sobre o Brasil. Então, por exemplo, quem é da Alemanha pesquisa o que no Brasil? Quem é de Portugal pesquisa o que? Não é a mesma coisa. Quem é dos Estados Unidos pesquisa o que no Brasil? Quando o americano vem para cá, vai para onde? Né? Gasta quanto? Fica quanto tempo? Então, todas essas informações, eu tenho isso tudo num centro de inteligência de dados. Então, eu promovo o Brasil a partir de uma inteligência que nos ajuda muito a ter mais qualidade e mais eficiência nessa promoção. Isso, sem dúvida alguma, ajudou. O outro elemento é o aumento da capacidade de conexão aérea. Então, super importante, né? Decisivo para a gente. Só para vocês terem uma ideia, em 23, quando a gente assumiu, a gente teve uma estagnação de argentinos vindo para cá. Não é que diminuiu, teve crise, mas não houve crescimento. Isso em que ano? 23. Foi 23, quando eu assumi a Embratur. E ali a gente olhou e a gente falou, bom, aí a inteligência de dados estava indicando essa estagnação dos argentinos. O que a gente fez? A gente falou, olha, é preciso investir na Argentina, porque quando eles saírem dessa crise, eles vão, é automático, você sai de uma crise, viaja. O Brasil precisa estar na prateleira, o Brasil precisa estar as primeiras opções ali deles. Nesse visual de opção deles ali. Então, aí teve a Feira da Argentina, que vai ser agora, inclusive, a FIT Argentina, a gente bancou o Brasil como país homenageado. No ano da crise, se eu não tivesse inteligência de dados, eu ia falar, não, mas está em crise. Não vou para lá, né? Eu não vou para lá. Claro. O que a gente apostou? O contrário. A inteligência de dados está indicando que essa crise vai passar e eu preciso ter a Argentina no horizonte, né? O Brasil no horizonte desse argentino. Ao mesmo tempo, eu tinha um resultado imediato a ser buscado. E eu fui para o Chile, que era o mercado alternativo da Argentina. E o que significa ir para o Chile? É promover o Brasil no Chile, a partir daquilo que o chileno gosta de visitar o Brasil, e visitar as companhias aéreas do Chile. Então, a gente foi na Latam, a gente foi na Sky, a gente foi na JetSmart. Estou falando aqui porque são as empresas conhecidas e em todas elas a gente apresentou o Brasil. O que aconteceu? Aumentou muito a conexão Brasil-Chile, o número de chilenos quase que dobrou para cá e a Argentina recuperou. Então, quando a gente vê um número grande de turistas chegando, isso tem a ver com trabalho, com planejamento, com preparação, com inteligência de dados, com articulação com companhia aérea. Ou seja, hoje a gente está colhendo, né, uma organização que a gente plantou lá em 23 e que está dando resultado agora. Então, não é obra do acaso, né? Então, tem planejamento aí, né? Tem planejamento, muito planejamento. E, sem dúvida alguma, é um grande momento para a gente festejar. E olha, a gente está aqui falando de inovações tecnológicas incorporadas para melhorar a promoção do Brasil no exterior, gente. Então, dados e tecnologia vem mudando também o jeito de pensar o turismo, sendo do entendimento do público até a criação de estratégias mais inteligentes, mais eficazes, usando tecnologia, usando inteligência artificial também. A Enkel é uma consultoria de tecnologia com base em São Paulo, com filial nos Estados Unidos, que atua com cloud, com dados, com automação, com inteligência artificial, com mais de 10 anos de experiência. Ela ajuda empresas a enfrentarem desafios complexos e a modernizarem as suas operações também com impacto real nos resultados, seja no turismo, seja na educação ou em setores como saúde, varejo. A Enkel combina visão estratégica com solução técnica para transformar a jornada de negócios. Acesse enkel.cloud e fale com especialistas da Enkel. E esses pontos que a gente conversou agora faz com que o crescimento não seja pontual, né? Ele é sustentável a longo prazo, não é uma ação pontual que cresceu, né? Mas São Paulo continua sendo a porta de entrada dos turistas internacionais, acho que em grande maioria, né? Como é que a gente equilibra esse protagonismo de São Paulo com o fluxo de turista para outras regiões? O que as outras áreas têm de potencial que a gente precisa explorar para diminuir essa centralização em São Paulo, né? Ou isso ainda não é possível, é algo mais a longo prazo? Não é possível e está acontecendo, né? Primeiro que assim, quando a gente fala que o Brasil teve 48% de crescimento, eu estou falando de todas as regiões brasileiras. Então, por exemplo, nesse período de 6 meses, de janeiro a julho, que a gente tem computado, né, o Brasil teve 48% de crescimento, São Paulo teve 24%. Né? Então, São Paulo teve um crescimento, mas nem foi o estado que mais cresceu. Quem puxou mais? Né? Nordeste cresceu muito. O Nordeste por causa de novas conexões aéreas. Você tem hoje argentinos chegando no Nordeste e antes eles iam até Búzios, né? Sim. Então, que a gente brinca dizendo que Búzios tem... Parava em Florianópolis, agora começou a subir, né? E está subindo, e está chegando no Nordeste. Então, a gente tem conexão hoje. A gente tem conexão do Chile, né? Também para o Nordeste, também para o Sudeste. Então, você tem hoje
todas as regiões brasileiras crescendo, inclusive o norte, onde a gente tem menos opção de voo, mas também tem um crescimento muito grande. A Amazônia, por conta da COP, a gente tem uma expectativa muito grande que se consolide também como destino. A Amazônia tem um encanto, a Amazônia é muito procurada, né? A gente não tem hoje grandes conexões, a gente conseguiu um voo da TAP, né, para Manaus, que até Belém vai até lá, e a gente tem da Copa, né? Então a gente está conseguindo conectar também o norte com isso. Então São Paulo é o grande hub da América. O São Paulo é o grande hub de toda a região sul. Sim. Né? Não só do Brasil, né? Não só, Da América não Latina, só né? do Brasil, de todo o sul. Então, São Paulo é um grande hub, São Paulo é uma porta de entrada, mas o crescimento de São Paulo é um crescimento para todo o Brasil. Então, é muito comum um turista internacional entrar por São Paulo, conhecer São Paulo e ir, por exemplo, para Foz do Iguaçu. Estou dando uma rota muito comum, né? Então, a entrada em São Paulo, ela impacta no Paraná, né? Ela impacta em outros, ela impacta no Nordeste, porque às vezes entra para São Paulo e vai para o Nordeste. Então, você tem essa São Paulo como um hub da América do Sul, mas um hub também que distribui para dentro do Brasil. Isso é muito importante. Vamos falar da região norte um pouquinho Vamos lá. mais, porque já que o senhor mesmo citou a COP30, esse é um ano muito importante para o Brasil e acho que o turismo pode se beneficiar muito disso. Como é que a COP desempenha um papel quando se pensa nesses números aí do turismo? Como é que o turismo pode se beneficiar de um evento desse porte global e que tem a sustentabilidade como centro das discussões e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem do turismo verde, a imagem do Brasil para o turismo verde? Olha, Sheila, isso é extremamente importante. Primeiro que eu acho que o mundo hoje é isso, a gente precisa reafirmar que a gente está no século XXI, né, gente? Eu estou na fase de que eu preciso dizer o óbvio, né? A gente está no século XXI, nós não podemos mais achar que a economia pode se comportar da mesma maneira que se comportou no século XVIII, XIX e XX. Perfeito. O século XXI já indica para a gente que ou nós provocamos mudanças significativas nos modelos de desenvolvimento, ou o planeta acaba antes do século. O planeta não chega ao final do século XXI. Isso, os recados estão dados de forma muito visível, né? Se antes alguém tinha dúvida, porque isso não era tão claro, hoje, né, seja pelas enchentes, seja pelas secas, seja pelos desequilíbrios, seja por tudo que está acontecendo, o planeta já deu o seu recado. Há um limite. Então é preciso pensar modelo de desenvolvimento, gerador de emprego e renda, que seja compatível com a responsabilidade climática e a sustentabilidade. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que o turismo ele é a grande solução para o planeta. E aí, é claro, eu estou falando de um turismo sustentável, eu estou falando de um turismo com responsabilidade, eu estou falando de um turismo que é compatível, né, aos desafios ambientais do mundo de hoje, né? Isso vale em muito para a Amazônia. Manter a Amazônia de pé significa criar uma possibilidade de vida para os povos que mantiveram essa floresta em pé até hoje. A floresta não é feita apenas de árvores, né? Aliás, é uma floresta, não sei se quem já sobrevoou a Amazônia, mas é um negócio muito impactante, né? Sim. Porque é um mar verde imenso, sem fim. Não vê mais o fim. Só que as raízes dessa floresta são os seus povos. Sim. As raízes dessas florestas são as comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais precisam ter meios de vida. E o turismo pode ser o turismo de base comunitária, né, o turismo que chega nos povos ribeirinhos, o turismo que chega nos quilombos, porque você também tem, o turismo que chega nos povos indígenas, ele é decisivo, primeiro, por protagonismo e por manter essa floresta de pé. Porque, vamos lá, mas os garimpos ilegais são uma ameaça. É verdade, eu também acho que são. Se eu quero combater um garimpo ilegal, eu preciso criar uma atividade legal para que esse garimpo ilegal perca força. Isso aí. Porque senão eu vou achar que só a Polícia Federal resolve isso, explodindo lá um garimpo ilegal. Não, né? Porque um outro garimpo ilegal vai surgir se tiver demanda. Agora, se eu desenvolvo o turismo como uma alternativa legal, sustentável, geradora de emprego e renda, né, e viável economicamente, eu estou resolvendo um problema concreto. Então, a gente precisa colocar a COP. Claro, a COP é um grande encontro de todos os líderes mundiais para pensar as responsabilidades do planeta, que não é só para pensar a Amazônia, mas realizar uma COP na Amazônia é um grande feito. Claro. Agora, tem muito desafio, né? Tem Muitos desafio logístico para a região norte do país. Claro. Para Belém, Pará como um todo, mas especificamente Belém, tem um desafio ainda na rede hoteleira. Tem. Difícil. O que o senhor enxerga em relação a esses desafios? A gente acabou de assinar e conseguiu 2 navios, né? Grandes e que, enfim, resolve uma parte disso, mas creio eu,
Perdão. É o frio de São Paulo que tá me fazendo essa tosse, viu, gente? Sei, a gente entende. Pois é. Para um carioca é terrível, viu, gente? Terrível esse negócio. Mas, enfim. Mas eu não acho que essa COP seja uma COP massiva para uma quantidade enorme de Tá. pessoas, etc. e tal, porque tem limitações pela opção de se fazer num estado amazônico. E que eu acho acertado fazer no estado Sim. amazônico. É correto fazer no estado amazônico. Agora, é claro que fazer uma COP no estado amazônico não é a mesma coisa que fazer uma COP em São Paulo, Rio de Claro. Janeiro, ou qualquer lugar de grande estrutura capaz de receber uma quantidade enorme de pessoas. Terá que haver uma adequação para o que é possível se fazer, mantendo uma COP dentro de um estado amazônico, com um recado muito claro do que significa isso para a Amazônia. Acho que a gente terá que entender que limites serão esses. Lógico. Ainda falando de Amazônia, a Embratur está fazendo uma parceria com a Colômbia, né, para esse turismo da Amazônia, né? Qual que é o resultado esperado? Qual que é o papel da Colômbia nessa parceria com a Embratur? A gente também colocou o Brasil como país homenageado na Tá bom. Colômbia, né, numa feira importante da Colômbia. A Colômbia é um país muito interessante em termos de organização, né, do trade turístico e dos propósitos. Eles são muito avançados em algumas coisas, né, e principalmente no que diz respeito às suas cidades amazônicas, né, eles são mais avançados que nós. E o que a gente combinou com a Colômbia, primeiro é uma troca de experiência, uma troca de dados, uma parceria direta com o governo colombiano, mas também a ideia de promovermos Brasil e Colômbia juntos para mercados distantes. Então, por exemplo, nós vamos promover o Brasil na China. Por que a gente não promove o Brasil e a Colômbia na China? Porque o chinês, quando vem para a América do Sul, ele pode visitar o Brasil e a Colômbia. Claro. Porque ele está vindo para a América do Sul, ele não vai vir para a América do Sul todas as suas férias. Ele não vai vir uma vez por mês para a América do Sul. Tem que aproveitar a vinda longe, Então, né? quando ele vem para a Uhum. América do Sul, a gente quer que ele aproveite mais um destino. Então, a gente também está Perfeito. pensando juntos, Brasil e Colômbia como destinos de turistas distantes, né? Essa é uma estratégia interessante. Que é uma ideia ótima e que a gente está muito. Por exemplo, ele vai para a Amazônia, vai para a região amazônica. Ele pode visitar uma cidade colombiana e uma cidade brasileira. Claro. Né? Ele pode fazer. E aí, se a gente tiver esse produto pronto para os dois países, que é esse o desafio da gente, eu acho que a gente ganha, porque a gente promove duplamente, chega para um turista de mercado distante uma viagem muito mais interessante. Né? Agora, a gente tem também aqui no Brasil a tal coisa da diversidade, da pluralidade, dos muitos Brasis dentro do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Plano Brasis, foi o que substituiu o Plano Aquarela, traz, portanto, uma nova abordagem, uma nova estratégia de venda do Brasil para o exterior, valorizando exatamente isso que eu falei, essa pluralidade, diversidade, as diferenças que a gente tem entre regiões. Quais são os diferenciais dessa abordagem? Como é que funciona essa estratégia mais descentralizada de vender os destinos com as suas diferenças, enfim, cada estado, cada região? Isso ajuda a fortalecer de que maneira regionalmente? Não, muita coisa. Eu brinco dizendo que a diversidade brasileira é meu bem e meu mal. Né? A música é meu bem e meu mal. Porque é a maior riqueza que a gente tem, a nossa diversidade. A gente usa isso para ganhar de mercados que são competidores da gente, mercados próximos, né? Então, eu brinco dizendo, sol e praia você vai achar num monte de lugar da América do Sul e Caribe. Mas sol, praia, cultura, gastronomia, aí você vai achar só no Brasil. Né? Porque a gente quer tornar o Brasil mais competitivo, né? Diante do mercado internacional. Porque é isso, o turista internacional, quando ele resolve viajar, ele vai escolher para onde viajar. Você tem que ser competitivo, você tem que mostrar. E essa diversidade é o grande trunfo que a gente tem. Porque dificilmente um destino apresenta essa diversidade. Assim, sem querer provocar ciumeiros. Mas você vai para a Bahia, né, você tem em Salvador, uma cidade grande, né, uma cidade incrível. Você tem uma religiosidade incrível, você visita um terreiro, você visita uma igreja católica, como tem no Pelourinho, que tem o som do atabaque e do candomblé dentro de uma missa católica. Você tem um negócio que enquanto em alguns países as religiões provocam guerra, aqui você provoca um negócio que é belíssimo, né? Mas você tem praia, você tem sol, você tem gastronomia, andando um pouquinho você acha tudo isso. Essa diversidade você não tem em outros lugares. Né? E aí então é o meu bem. Né? Por que é o meu mal? Porque você divulgar essa diversidade toda dá um trabalho desgraçado. Né? Porque imagina, a gente fez agora o cardápio é extenso, né? O cardápio é gigante, é um catálogo, né? Não é um cardápio, né? O senhor quer isso aqui? Temos. O senhor quer isso aqui também? Também mas temos. se o senhor virar na página 37, o senhor vai também. ver. Mas é uma loucura. Então, assim, porque a gente acabou de fazer um plano de marketing, o Brasil não tinha um plano de marketing há 20 anos, você lembrou bem o plano Aquarela, né, do Edu Sanovic, que era o presidente da Embratur e coordenou um trabalho belíssimo, né, o projeto Aquarela que desenvolveu a marca Brasil, que está aqui comigo, e
E esse plano Brasis, que a gente chama, é porque o Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. Que é exatamente essa diversidade. Por isso que a gente chama Brasis. Você pense, eu acabei de chegar no Amapá, né? Vim para São Paulo e estou indo para o Rio de Janeiro. É um exemplo ou é um fato? Não, eu estou vindo mesmo. É? Não É real. é ficção, não, é real. Quando você vai promover o Amapá no mundo, você tem uma estratégia. Você tem um mercado capaz de chegar no Amapá, interessado em chegar no Amapá. Como vai chegar? Isso não tem nada a ver com o plano internacional de São Paulo. Que não tem nada a ver com o plano internacional do Rio Grande do Sul. Que tem menos ainda com o Mato Grosso do Sul. Então, meu bem e meu mal. Essa diversidade. Como é que junta tudo isso para dar uma unidade no Brasil, né? Aí é que entra o plano de marketing. Você tem que ter um plano de marketing para a gente entender uma proposta de país, para a gente entender que mercados, né? Porque um mercado distante como a China, não adianta eu divulgar sol e praia, porque o chinês não vai para o sol e praia. Então a inteligência de dados me indica isso, mas ele pode vir para São Paulo, para termo de negócio, ele pode ir para Foz. Entendi. Ele pode ir para Cataratas. Então eu tenho uma adequação de cada destino. Por isso que a gente está indo em todas as unidades da federação, isso significa que nós vamos a 27 estados, apresentar um plano de marketing que tenha as características nacionais e locais. Né? Quais são os voos, qual o mercado, qual a melhor época de divulgar no mercado, que tipo de ferramenta você vai usar, se é pré-strip, se é fan tour, se é feira. Porque às vezes um estado pensa assim, não, eu vou botar um stand na feira tal e vou promover o Brasil, e vou promover o meu estado e vai bombar de turistas aqui. Se ele bota na feira e não tem uma articulação para trazer esse turista para cá, não tem quem venda, não tem quem vai apresentar, para onde ele vai, esse turista não vem. Então não é só colocar na feira. Você tem todo um mecanismo, que é isso que o plano de marketing apresenta. Você tem todo um mecanismo para fazer esse turista chegar. A feira é importante, mas ela não pode ser sozinha. Né? Qual é a agência, qual é a operadora, quem vende, que tipo de mercado você atinge. Então, qual é a abordagem, qual é o discurso, né? Qual é a abordagem, qual é a época? Qual é a época? Né? Você não pode ir na época errada, porque qual é a época que ele compra para vir para cá? Senão se você promover 3 meses antes, ele não vai comprar 3 meses depois. Então, enfim, é um plano de marketing bem feito. A gente está apresentamos hoje, né, em São Paulo, mais de 200 pessoas do trade acompanhando, porque não é mais um plano da Embratur nem do Sebrae. Ele é um plano do Brasil. Né? Claro. E ainda ficando no Nordeste um pouquinho, a Serra da Capivara ela foi incluída, né, no roteiro internacional com o apoio da Embratur. Né? E aí, como que a gente fortalece destinos menos conhecidos e ao mesmo tempo mantém a questão do patrimônio cultural e ambiental? Né? Qual é o principal desafio nesse momento da Embratur? Olha, eu não sei quem de vocês já foi na Serra da Capivara, eu tive o prazer de ir. Eu encontrei o Fábio Porchat, né, e ele tinha ido para a Serra da Capivara e ele falou assim, se aquilo fosse na França, era o lugar mais visitado do planeta, porque eu nunca vi nada tão espetacular, etc. E é verdade. Fica em São Raimundo Nonato, é no interior do Piauí. Não está em nenhum roteiro de ninguém viajar para lá, né? E é um negócio espetacular, é o maior parque rupestre do mundo. Caramba. É o maior parque rupestre do mundo. Né? Tem uma coisa que é linda, porque tem uma imagem rupestre que é o beijo, que é um bonequinho beijando outro bonequinho. É a primeira imagem de beijo da humanidade. Caramba. Pense isso. O beijo que é um negócio tão importante na vida. Né? A primeira imagem de um beijo, a primeira manifestação de um beijo é uma pintura rupestre no Piauí. Né? Olha só. Isso é sensacional, gente. Isso é de uma grandeza, né? Isso é de uma riqueza. Ela está lá. Né? Então, assim, a gente... O primeiro desafio é a conexão, é a promoção. Então a gente fez agora uma exposição na França, porque o indicativo de dados mostra que o público europeu e francês é um público, né, que vai, né, até por causa da Nied Guidon, que aliás nos deixou agora há pouco tempo, que foi uma grande pesquisadora, responsável pela organização do parque. Ela muda a teoria de chegada do homem na América através do parque da pesquisa feita, né, na Serra da Capivara. A teoria que determina como o homem chegou na América, a Nied Guidon vence uma determinada teoria da antropologia europeia através de estudos no Parque da Serra da Capivara, que ela transforma em parque. Né? Famílias que antes viviam da exploração da natureza, hoje vivem do artesanato e vivem como guias do parque. Então tem uma transformação social, uma transformação local. Aí você tem que fazer a boa promoção e conexão aérea. Né?
que é o que a gente está fazendo. É isso aí. Sabe o que eu tô fazendo? É. Entrei no aplicativo da Hotéis.com Ah. para Pera ver aí. o que tem pertinho do Parque Nacional Serra da Capivara, gente. E já incluí aqui entre os meus destinos. Por quê? Porque esse papo tá me dando vontade de viajar. Mas Isso é bom. mas hoje é quinta-feira, né? Dia de Ligo pra trabalhar. isso, eu Espera não chegar o final de ligo. semana, Pode né? ser segunda, terça, quarta, quinta, pra mim, não importa. Todo dia é dia de viajar, ainda mais com Hotéis.com. E usando o cupom do Conexão Viagens vai ter descontos incríveis e um filtro enorme no aplicativo para escolher o melhor hotel para tua vida, para tua passeio, para tuas férias. Aliás, use bem esses filtros, porque eles podem revolucionar a sua reserva, né? Você entra lá na aba Comodidades, escolhe de acordo com o seu gosto, com o seu perfil. Tem várias possibilidades ali, então é uma boa você usar também. Não esqueça do cupom Conexão Viagem para você ter um desconto especial, um preço especial. E lá dá para você parcelar em até 12 vezes sem juros. Olha que maravilha, gente. Que melhor que viajar é viajar barato. É isso. Convida a Viaja gente. e chama a gente. A gente vai. Boa. Vamos passar um pouquinho para uma questão muito do momento, que é a tal da taxação. Da taxação dos 50%, que deve afetar todos os setores do governo Trump em cima de produtos brasileiros. A gente tem ouvido de muitos setores reações, preocupações, Claro. impacto disso. Como é que isso funciona para o turismo? Quais são as preocupações em relação ao turismo? Isso pode ter um reflexo de aumento de tensões Brasil e Estados Unidos? Qual a leitura que o senhor tem em relação a isso, para o turismo? Bom, primeiro, como cidadão, que a primeira leitura que a gente tem que fazer sempre de qualquer coisa que aconteça na vida, o seu aspecto de cidadão, né? É inaceitável um país querer, né, seja quem for, não estou falando dos Estados Unidos, querer interferir na soberania de um outro país, né? Assim, isso é completamente inaceitável, isso não se justifica, não interessa que é país A, B ou C, né? Existe uma soberania, existe uma Constituição, existe um sistema de justiça, não cabe a um país querer determinar ou fazer esse tipo de chantagem. Então, como cidadão, eu acho muito lamentável tudo que está acontecendo. Como membro de um governo, eu acho pior ainda, né? Porque, enfim, não é assim que as relações... São 200 anos de relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos e, hegemonicamente, não foi marcado por isso a relação. Pelo contrário, foi marcado com livre comércio, com aliás, superávit da parte dos Estados Unidos. Eles vendem mais para cá do que eles compram. Não é verdade que é deficitário para os Estados Unidos. E não há uma razão econômica para isso, né? Não se busca uma justiça tarifária, uma correção de injustiça tarifária. Não, se busca uma pressão política indevida, né? Então, é evidente que o Brasil tem que dialogar, é uma característica das relações diplomáticas do Brasil o diálogo, agora sempre tendo a garantia da nossa soberania, que tem que ser inegociável, né? Eu acho que para o turismo, e os números estão mostrando, a gente teve um aumento de norte-americanos visitando o Brasil de 18% esse ano. Claro que esse processo é muito recente e eu não tenho ainda os números para saber se isso vai afetar para que lado. Eu não tenho ainda esses números, eu só falo com os números que me garantem, né? Até hoje a gente tem 18% de crescimento de norte-americanos visitando o Brasil. É o segundo, empatado com o Chile, país que mais emite turistas para cá. O que a gente tem já é um indicativo de redução de turistas internacionais para os Estados Unidos, né? Então eu acho que esse tipo de postura, né, não só em relação à taxação, mas em relação aos imigrantes de maneira geral, ela é mais nociva para os Estados Unidos do que para qualquer outro país com quem eles se relacionam, né? Eu vou lembrar de um episódio, não sei se o Sheila vai lembrar disso, mas nós tivemos uma turista chilena que estava viajando com a sua filha, e era uma turista, né, não era uma moradora ilegal, nada disso, era uma turista. A sua filha tinha 8 anos de idade, e a polícia de imigração pegou essa chilena na rua, entendendo que era uma imigrante ilegal, levou detida e deixou a filha no meio da rua. Isso foi filmado, isso teve uma repercussão enorme, porque a menina ficou com estranhos, sozinha, de 8 anos de idade, a mãe em desespero. E imagina uma mãe passar por um negócio desse. Isso foi para toda a imagem do Chile. Então, assim, o Chile, que é um país que nos visita sistematicamente, mas que também é um país emissor de turistas para os Estados Unidos. Isso tem uma repercussão dentro do Chile que é gigante, extremamente negativo. Porque assim, qualquer família, quando vai viajar, olha para aquele negócio assim, vamos procurar outro lugar. Né? Sob o risco de acontecer comigo também, né? Lógico, vamos procurar outro lugar, né? Claro. Bom senso. Isso está acontecendo, assim, o número de europeus, quando olha para os Estados Unidos e vê o que está acontecendo, fala, não, vamos procurar outro lugar. Então, esse, inclusive, é um dos fatores que faz com que a gente esteja nesse momento, porque o Brasil não está tendo guerra,
né? O Brasil não é um país de guerra, o Brasil é um país conhecido pela hospitalidade, né, e simpatia do povo, né, que é acolhedor. O Brasil tem essa diversidade, então o Brasil é um país que cresce nesse momento. Então, assim, a princípio, eu acho que não afeta o turismo. Mas vamos esperar o que os números vão dizer daqui a um mês, daqui a 2 meses, que a gente espera que se resolva logo, espero que não se insista nisso, né? Espero que o diálogo e o bom senso tomem prevaleça, conta. né? E ainda falando dos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado falando sobre segurança recente, né, do país. É verdade. E a Embratur soltou uma nota de Sim. repúdio, falando que era uma imagem ultrapassada. Como é que a Embratur está fazendo para reposicionar essa imagem do Brasil, né? Não que a maioria dos países acho que não tem essa imagem, mas o que a Embratur faz para garantir que não tem outro país que vai ter a mesma imagem que a Embaixada Americana teve da gente nesse momento? Foi indelicado, eu vou usar esse termo, né, da Embaixada Norte-Americana, mas eu não tinha entendido que estava o início de uma indelicadeza mais estruturante, pelo visto, né? Porque isso já tem um tempinho, Sim, né? sim, então ainda não tinha acontecido. Foi escalando, né? Foi escalando a coisa. Eu estava no primeiro degrau de uma escalada grande, né? E nós reagimos, assim, em nome do governo, porque não é possível uma nota, não me cabe, por exemplo, como presidente da Embratur, fazer uma nota sobre a qualidade dos Estados Unidos de receber alguém. Isso é indelicado, é mal educado, não é diplomático, não é... Né, não é esperado, né? Enfim, nós respondemos, né, na linha que tínhamos que responder, com uma certa dureza, mas uma certa franqueza, na verdade, né? O desafio da segurança, Poçata, é um desafio de todo mundo. A abertura das Olimpíadas na França, eu estou falando da França, estou falando da cidade de Paris, o esforço da segurança nacional da França era gigantesco. Uma tensão enorme, né, em volta. Quem estava lá, e os jornalistas reproduziram isso o tempo inteiro, pela Embratur, a gente estava lá, você tinha tropas, você tinha as ruas cercadas, você tinha uma tensão no ar, que nem é uma tensão típica de um jogo olímpico. Né, de um esporte, que é um clima mais alegre, né? Mas você tinha uma tensão. Por quê? Por conta da segurança. Para falar de Paris. Né? Então, assim, o desafio da segurança é um desafio mundial. Você tem muitos destinos no Brasil. Sheila, se você programar, depois você entra aí no seu Pantanal. Você já foi ao Pantanal? Já fui. Aí, tá vendo? Depende. Bonito é Pantanal, certo? Mas eu tô falando Pantanal. Bonito é extraordinário. Porque tem uma discussão do lado. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas o Pantanal tá nos dois, né? Mas se você... Eu não posso ficar nessas bolas divididas ali. Tem que sair dessa briga. Leão da montanha, né? Você sai pela tangente. Mas se você for para o Pantanal, por exemplo, programar de ir para o Pantanal com sua família, esse debate da segurança existe? Não. No máximo você tem que se preocupar com uma onça, né? Não tem um debate... A preocupação é outra, né? Tô brincando aqui, mas você não tem, né? Você vai para a Amazônia, então, assim, há uma quantidade enorme de destinos brasileiros que não tem qualquer debate sobre segurança. Mas sobre o Rio tem, por exemplo. Agora, sobre qualquer grande cidade, tem. No Brasil e no mundo. Em qualquer grande cidade. Nas cidades tem. Em vários destinos, não. Em cidades grandes, você tem uma preocupação. Mas aí entra um elemento interessante. A FEComércio, no Rio de Janeiro, e para pegar o Rio, porque é insuspeito, né? A FEComércio fez uma pesquisa no Rio recente, muito interessante, que ela pegou turistas que estavam no Galeão voltando, ou seja, eles não estavam chegando, eles estavam saindo do Rio de Janeiro. E uma pesquisa sobre... A primeira pergunta era: você voltaria ou aconselharia o Rio de Janeiro como um destino turístico? 98%. Sim. Voltaria e aconselharia, indicaria o Rio de Janeiro como um destino. 98%. Né? Eu quero crer que essas pessoas não são suicidas e que... Né? 98% das pessoas falam 98%, né? E aí é mais interessante que a pesquisa continuava e dizia, nessa lista de 5 coisas, o que mais te incomodou? Você tem uma lista de prioridades. Segurança era o 5º. Olha aí. Então, assim, limpeza, sinalização, vi um monte de coisa antes. Segurança era o 5º. Então, às vezes, o que eu percebo com o que eu estou vivendo ali na Embratur? Eu não quero dizer que a gente não tem problema de segurança, porque quem está nos ouvindo aqui e vendo vai achar que eu sou louco. Não é isso, né? Ainda não. Mas talvez a gente tenha uma dimensão da segurança, por vivermos o dia a dia, que é muito diferente do turista, né? Que vem para cá e que vai para um determinado local onde aquela questão da segurança não é... O Rio de Janeiro, o cara fica em Copacabana, o cara vai num lugar, o cara vai em outro, assim... Ele vai conviver com um nível de cuidado, mas que é
igual a que ele vai ter em vários outros lugares, né? Ele não está no noticiário da gente do dia a dia, ele não está no conflito de territórios, ele não está numa análise de crime organizado, ele não está vivendo o que quem vive no local vive, né? Ou sabe, ou se preocupa, ou quem... É diferente, a perspectiva do turista é diferente. E aí eu acho que tem, por fim, mais um elemento. Nessa relação entre turismo e segurança, eu sempre proponho a gente inverter. No lugar de perguntar, a segurança é um impeditivo para o turismo? Eu acho que a gente podia pensar o seguinte: o turismo pode ser uma solução para a segurança? Supostamente é uma pergunta semelhante, mas ela é inversa. Porque, na verdade, o turismo ele pode ser uma grande solução. Se eu preparo um lugar para ser turístico, isso significa que ele vai ter maior circulação de pessoas, ele vai ter atividade cultural, ele vai ter eventos, ele vai ter mais gente, mais segurança. Ou seja, o turismo pode ser uma grande solução para a segurança, né? E não só para o turista. Porque a gente nunca pensa o Brasil para um turista e um outro Brasil para o brasileiro. O Brasil, né? Só tem um Brasil. O Brasil é bom para o turista e é bom para o brasileiro. Tem que ser bom para os dois, né? A geração de emprego e renda que o turismo gera é para nós brasileiros, né? E até vai gerar mais renda, você evita a pessoa na rua sem dinheiro. É um ciclo virtuoso. Exatamente. Agora, quando a gente pensa em vários dos destinos turísticos aqui no Brasil, muitos deles ainda sofrem com, por exemplo, sinalização bilíngue, que não existe, internet precária, ou mesmo a acessibilidade, que tende a ser uma preocupação para pessoas com mobilidade reduzida, eventualmente não tem. Como avançar nesses pontos? Porque todos eles impactam a experiência Claro. de um turista. E já acrescento aí a questão da mão de obra no turismo, né? Essa mão de obra, a qualificação dessa mão de obra, inclusive em relação a idiomas, atendimento. Como avançar nesses aspectos que ainda demandam bastante aqui nesses destinos, não? Bastante. Eu só tenho um ponto no que diz respeito à acessibilidade, que para mim é um grande desafio, né? Fazer esse turismo ser acessível a todos, né? Se tem um lugar onde o turismo não é acessível, é a Europa, né? A Europa... Imagina Lisboa, gente, com aquele monte de ladeira e... Não, e cidades de muitos séculos atrás, onde o debate de acessibilidade inexistia, né? Então, eu faço questão de dizer que alguns problemas são mundiais, porque senão a gente acha que o Brasil é pior do que tudo e não é, né? O que não quer dizer que nós não temos desafios, né? Então, assim, acho que a grande solução para cada ponto desses que você listou, seja língua, seja comunicação, seja estrutura, sinalização, vem de uma parceria que tem que ser cada vez maior entre poder municipal, trade, governos estaduais e poder federal. É isso, né? A gente lançou o plano de marketing em São Paulo, a gente lançou o plano de marketing já em 11 capitais brasileiras. Sempre que eu falo 11, eu falo comemoro. Já lançamos em 11, eu lembro que faltam 16, aí dá um desespero. Porque o Brasil é isso, né, gente? O Brasil é 2 vezes a Europa do euro, né? O Brasil é 2 vezes a Europa do euro. É um Brasil gigante, diverso, maravilhoso. Meu bem, meu mal. Mas... esse desafio ele vai passar por um esforço da gente entender que o Brasil é espetacular, o Brasil tem destinos incríveis, o Brasil tem 6 biomas, mas que a gente precisa preparar o Brasil para estar recebendo um número cada vez maior de pessoas. Nós vamos passar de 8 milhões de turistas esse ano, nunca chegamos a 7. Nós vamos passar de 8 milhões. O que eu acho é que o sucesso no turismo gera também essa demanda. Claro. Né? Porque a partir do momento que o turismo chegou, o turismo não é mais aquela possibilidade, não é mais aquele de, olha, o Brasil é um país tão legal para o turista e não vem turista. Não, peraí, já tem 8 milhões e meio, já é o país da América do Sul que mais recebe turista, né? Então, peraí, tem coisa... Então, assim, essa maturidade em relação ao turismo, por parte da política pública, por causa do gestor público, por causa do trade, também começa a ficar mais fácil. Então, quando você diz, olha, vamos preparar aqui para ter mais de uma língua, vamos usar a inovação, por exemplo, que é um outro debate, né? Vamos usar a inovação, vamos pensar aqui nessa qualificação, as cidades vão ganhar com isso, o prefeito, o gestor, né, o secretário de turismo, o governador, ele precisa ser ganho para entender que a gente está falando de uma solução econômica e que tem uma parte da política pública que tem que chegar na ponta. E é isso que a gente está buscando. E tem notícias boas nessa preparação, porque saiu uma pesquisa recente dos 10 melhores aeroportos do mundo, tem um brasileiro lá dentro que é Brasília, né? Brasília entrou na lista dos 10 principais. Se né? tem uma coisa que a gente avançou muito é a qualidade dos aeroportos. É isso que eu ia falar, entrar nesse mérito, Mas porque muito, é base, né? Muito. Tudo que a gente quer atrair, eu acho que não posso provocar seu medo, eu já ia citar. Mas se você olhar os aeroportos das capitais, são muito bons, não perde em nada para os grandes aeroportos. Mundo, né? Eu viajo muito, porque a gente está promovendo o Brasil no mundo inteiro, né? Mas você vai em aeroportos, né, como o da Bahia,
né? Você vai em aeroportos como o de Florianópolis, a recuperação do Galeão, que está lotado, né? O aeroporto de Brasília, enfim, é minha casa, né? O lugar que eu mais estou é o aeroporto de Brasília. Então, assim, é muito impressionante o que a gente está vivendo hoje. Você tem aeroportos com grande qualidade. E o aeroporto, ele é a primeira experiência do turista. Né? Então, isso a gente está trabalhando muito. Assim, o aeroporto precisa ser um lugar de acolhimento. O aeroporto precisa ser um lugar onde o turista se senta bem imediatamente. Porque até então era um lugar tenso, né? Um lugar de tensão, né? Não, todo mundo vou intenso, te dar um todo exemplo. mundo nervoso. A gente lançou o plano de marketing, né? Os aeroportos hoje são parceiros de um plano de marketing, estão dentro. Olha aí, eles pensam o plano de marketing junto com a gente. Há 10 anos isso não existia. Se eu fosse fazer um plano de marketing há 10 anos atrás, eu não estaria na mesa o aeroporto. Não estaria sentado na mesa o aeroporto. E está aí, tem que estar, é fundamental. Sim. Né? Evolução, né? Então, assim, a política de aeroportos hoje no Brasil ela é acertada, melhorou muito a experiência e é muito decisiva para o sucesso que a gente está fazendo. Em relação a estradas, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o Brasil, infelizmente, não tem, quer dizer, tem muito pouco, poderia ter uma malha ferroviária que interligasse São Paulo, Rio, por exemplo, enfim, isso aí a gente já fala há décadas e décadas e isso não se consolidou, isso não aconteceu, não se realizou. A gente perdeu essa chance lá atrás, né? A gente perdeu lá atrás, infelizmente. Como a Europa faz entre países e a gente fez uma opção histórica muito equivocada pelas rodovias. Mas, de todo modo, é o que temos para as viagens por terra. É a argila que a gente tem para mexer. É isso aí. Qual a sua análise em relação ao que hoje a gente tem de malha? Se elas melhoraram, se as rodovias também podem ser colocadas ali na análise das viagens, mesmo no turista estrangeiro, mas que vem para cá e consegue viajar São Paulo-Rio, por exemplo, interior de São Paulo, vai para o Rio, vai para Angra, sabe? Sim. Eu acho que você tem algumas concessões que melhoraram muito a qualidade das estradas. A gente ainda depende muito mais da malha aérea do que a malha rodoviária. Né? Muito. Não, o Brasil é um país... Porque o Brasil é um país... Esse exemplo é bom, Sheila, porque muita gente que está nos ouvindo já deve ter escutado isso. Mas olha quantos turistas visitam a França, olha quantos turistas visitam a Torre Eiffel. Né? É uma vergonha o Brasil, mas vamos lá, gente. Há uma média de viagem internacional que é de até 5 horas. Você gasta até 5 horas numa viagem internacional. Até 5 horas eu viajei a Europa inteira. Eu saio de um país e vou para qualquer outro em 5 horas. 5 horas eu não atravessei nem o Brasil. Muito menos cheguei da Europa para cá. Muito menos dos Estados Unidos para cá. Então, você tem uma questão que é geográfica. Né? O Brasil é um país de dimensão continental e que está a um oceano do mercado europeu e do mercado norte-americano. E tirando ali a Argentina e Paraguai, com o Chile a gente sequer tem fronteira. Né? Então, você tem uma limitação rodoviária muito grande, o que não quer dizer que a gente não tenha que melhorar por causa, seja do turismo doméstico ou deslocamento interno de turistas estrangeiros. Eu acho que as concessões são caminhos para isso, né, desde que tenha transparência, né, sejam listas, etc. e tal, mas a concessão é o caminho para isso, tem que melhorar essas concessões. Agora, a gente depende fundamentalmente da malha aérea. E nesse ponto, a gente aumentou 18% a malha aérea internacional do Brasil em 2024. A média mundial foi de 10%. Então, a gente tem hoje uma situação de malha aérea muito melhor do que a gente tinha antes. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Tem lugares ainda sem destinos internacionais chegando? Sim. Né? Mas a gente teve um avanço muito significativo. E se a gente for viajar de carro, então, vou fazer uma propagandinha aqui. Opa, bora! Localiza. Alugar um carro quem mais entende no Brasil é super fácil e rápido. Com a Localiza você encontra o mundo ideal do compacto SUV numa frota nova e bem pertinho de você. Para ganhar ainda mais tempo, quando você chegar lá, você aluga com o Fast Retirada Digital. Você retira o carro em 5 minutos, não precisa passar pelo balcão, é muito rapidinho. Desceu, pegou o carro, foi embora. Conta com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México, América Latina. Localiza descomplica o aluguel, cuida de cada detalhe para sua viagem ser inesquecível. Localiza você chegar lá. Boa. Queria saber de tendências globais. Como é que a Embratur acompanha tendências globais no turismo? O turismo de bem-estar, né? Acho que ultimamente tem sido uma das tendências. Viagens de experiência. O Brasil tem potencial para se destacar nesses segmentos? Qual o olhar em relação... Precisamos seguir esse trilho de tal país ou de tal cidade? Vou dar alguns exemplos. Assim. O Brasil tem, por exemplo, hoje um turismo de experiências de luxo, né? Que alguns chamam de turismo de luxo, né? Que cresceu muito no Brasil. O Brasil hoje tem uma conexão de mais de 60 espaços hoje com conexões de luxo muito bem representado, em todos que você pode imaginar. Né? Então você tem no Cerrado, você tem no Pantanal, você tem
né? Você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, mas você tem numa diversidade muito grande. Isso cresce, esse é um nicho muito importante. A gente participa de feiras específicas de promoção de turismo de luxo para públicos específicos. Mas a ideia de experiência ela vai além do turismo de luxo, que é uma vertente importante. O ticket médio é muito elevado, interessa para a gente. Mas, para além disso, você tem uma ideia de experiência muito válida hoje, não só no turismo de luxo, né? Então, a Amazônia está dentro dessa perspectiva do turismo de experiência. O turismo, por exemplo, você tem um turismo regenerativo. E aí eu falei do Pantanal, eu vou lembrar do On Safari. O On Safari é um projeto que eu fui visitar, então eu posso dizer que eu conheci de perto, espetacular, né, que é a recuperação né, de diversos animais, não só das onças, né, então eles recuperaram, por exemplo, as araras azuis, né, a gente teve um problema de incêndio muito grande, eles recuperam vários animais e devolvem, então hoje salvaram a população de onças pintadas, né, do Pantanal, monitoram isso, então essa é uma experiência incrível, né, que é você ter esse tipo de contato com a natureza, né? Com a Amazônia é a mesma coisa. Você tem a experiência regenerativa dos corais, né, do litoral nordestino, né, que você pode comprar um coral, não é que você leva o coral para casa, é evidente, isso é online, né? Mas você compra um coral, você é dono daquele coral e isso vale para regenerar um coral que, em função do aquecimento global, morre, recupera. Legal, isso é Isso extraordinário. é muito legal. Isso é extraordinário. Então, você tem um turismo regenerativo que é de ampla consciência ambiental e que atrai uma quantidade enorme de gente que está atrás de um propósito numa viagem. Não é só uma vida instagramável, né? É um propósito que você busca numa viagem como essa, né? Então, a gente tem muito a oferecer também nessa experiência. E eu vou puxar uma pontinha de linha. A gente tem, por exemplo, a experiência do afroturismo, que é uma coisa que a gente se dedicou muito na Embratur desde o primeiro momento. A gente criou uma coordenação que está com a Tânia Neres, né, que eu peguei lá da Bahia, para coordenar. Assim, a gente tem uma história africana, não tem como contar a história do Brasil sem a história da África, né? E você tem experiências riquíssimas sobre a história africana no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo para o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, né? O Rio tem pontos turísticos conhecidíssimos. Você tem Copacabana, Ipanema, Cristo, Pão de Açúcar. Não falta referência. Posso ficar aqui algum tempo falando. Hoje, um dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro é a Pequena África, que fica na região portuária, está recebendo o mesmo número de turistas que o Cristo Redentor. Uau. É mesmo? Sim, sim. E a Pequena África não existia alguns anos atrás. Em função das obras do Porto Maravilha, se descobriu uma série, porque ali foi o principal porto de entrada de escravos africanos de toda a América. Caramba. Então se descobriu muita coisa, se fez dali um museu, se fez um caminho, se fez ali nasce o samba, tem a Pedra do Sal, você tem uma história viva muito presente em cada casa. Hoje tem guias conectados e hoje você tem a presença ali de uma rota turística da Pequena África falando sobre afroturismo, né? Isso no Rio de Janeiro, você tem afroturismo, vários, você tem afroturismo Maranhão, Minas Gerais, você tem tudo quanto é lugar, Bahia então nem se fala, mas você tem um afroturismo muito forte no Brasil. Essa é uma experiência que não é necessariamente uma experiência de luxo, né? Mas de grande capacidade cultural, de integração, de conhecimento, de interesse. Então isso é muito válido. Aproveitando, eu queria, dessa parte de experiência, trazer o trade um pouco para a discussão, né? O trade é um grande mecanismo para o turismo funcionar, né? Eu sei que a Embratur, por vivência própria, está muito próxima do trade, né? Sim. Como é que a Embratur pretende trazer mais feiras, mais rodadas de negócio? As que já tem aqui hoje são suficientes? Qual que é a visão da Embratur em relação às feiras de negócio e o papel do trade nesse plano de marketing? Não, isso é fundamental. O plano de marketing foi feito com o trade. Tá. Então, acho que a primeira É coisa... um passo super importante. Exatamente. A gente não... Em nenhum momento a gente quis ou a gente não descuidou de entregar um plano de marketing de cima para baixo, técnico, como se fosse um ato burocrático. Não foi esse o propósito do plano de marketing para o Plano Brasil, né? A gente discutiu com cada trade, a gente discutiu com cada setor, a gente ficou 2 anos fazendo plano de marketing. A gente está entregando agora, mas a gente está 2 anos fazendo esse plano. Foi bem planejado, né? Então ele foi bem planejado, ele teve uma grande capacidade de escuta para que ele pudesse ser prático, para que ele pudesse ser aplicado. Então quando você vem para São Paulo e apresenta e tem 200 pessoas do trade numa sala assistindo atentamente cada ponto, é porque essas pessoas se sentiram pertencendo a esse processo. Acreditam naquilo. Acreditando naquilo ali, sabendo que aquilo vai impactar o seu negócio, vai impactar o seu hotel, o seu restaurante, a sua agência de viagens. E é isso que a gente quer. A gente quer que essa pessoa utilize o plano como manual
para o turismo internacional ser mais viável no Brasil. Uhum. Fala um pouquinho sobre o plano Fio Brasil, porque ele é um plano que envolve mais de 60 municípios aqui, com experiências, mas visando pequenos negócios. O que é exatamente o plano e o que se pretende com essa iniciativa, em termos de transformar mesmo o olhar do turista sobre É, esses locais? Isso casa, é exatamente isso, e a gente desperta para que... Porque o Brasil ele tem uma diversidade muito grande, o Brasil ele tem uma... É isso, você vem para São Paulo, eu sempre acho que São Paulo é um belo exemplo, né? Quando você fala assim, vou fazer turismo em São Paulo, imediatamente você pode pensar no turismo de negócio. Mas você pode fazer turismo de natureza, você pode fazer sol e praia, você pode fazer cultura, E tem você bastante, pode fazer né? gastronomia, e tem tudo Uhum. isso aqui. Então, o projeto do Fio Brasil é despertar experiência vivida, experiência singular, né? Em cada lugar, em cada estado, e aí a gente tem mais ou menos umas 60 experiências conectadas, que são lugar prontos para receber turista internacional. Tá. Né? Eu queria só associar isso, porque a gente vai conversando, vai lembrando, porque a gente está fazendo muita Claro. coisa, né? Aham. A inovação é um ponto, gente, que a gente tem que trazer para esse desafio também dessa experiência, né? E essas coisas todas se conectam, o nome é conexão do que a gente está fazendo aqui, né? Então, hoje, a tecnologia é um grande desafio para a humanidade, que é irreversível. Sim. O que a inteligência artificial faz hoje me deixa perplexo. Eu vou usar perplexo, porque serve para tudo, né? Perplexo é Pro bom, para o pro que é ruim. bom ou para o ruim. Mas me deixa perplexo, né? O que a inteligência artificial faz hoje. E eu sempre dou esse exemplo, assim, eu quando jovem, minha primeira experiência de carteira assinada foi bancário, né? Qual é o jovem que para ter uma primeira experiência de carteira assinada vai ser bancário hoje? Porque não tem mais agência de banco, Uhum. né? Os Ninguém vai mais bancos, numa agência de qual banco. foi a última vez que vocês foram numa agência de banco pegar um talão de cheque? Nem lembro mais. Olha só, isso é Talão de geracional. cheque, tá? Isso é, né, do paleolítico, né? Então, assim, você não existe mais, você não vai mais a uma agência bancária. Quantas profissões existiram na sua infância que não existem mais hoje? Muitas, né? Um monte, Um né? monte. Um monte. Achei ele muito mais novo que a gente, não vale, mas É. várias profissões deixaram de existir. Esse é um desafio da humanidade. A tecnologia não vai retroceder, a gente vai conviver. No turismo, a tecnologia não nos isola, a tecnologia nos aproxima. A tecnologia tem outro papel no turismo. Então a gente tem que usar a tecnologia como mecanismo de Nosso favor, né? deslocamento de pessoas. E aí a gente tem uma experiência que tem muito a ver com o que você me perguntou anteriormente, Sheila, que eu, lá no Rio de Janeiro, a gente está fazendo isso em vários lugares, chamado Novas Rotas, né? A gente tem o samba como um patrimônio muito forte do Rio de Janeiro. A gente tem o trem do samba que acontece no final do ano, que todas as rodas de samba entram no trem da Central do Brasil e vão até Oswaldo Cruz, que é um bairro de periferia. Isso acontece uma vez por ano e é um sucesso. Ora, quando a gente olhou aquilo, a gente falou, por que isso aqui não vira uma rota permanente? Aí nós pegamos guias locais que já faziam isso, né? Chamado guiadas urbanas, né? Que são de mulheres da Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente usou QR Code e usou inovação em 10 pontos do bairro de Oswaldo Cruz. Que quando um turista vai ao Rio de Janeiro, você pensa em visitar Oswaldo Cruz, que fica depois de Madureira? Não. Não. Né? Não tá Pois no é. tradicional do Não está roteiro, no né? tradicional. Não tá. Mas então, hoje, quando você fala do samba, tem uma figura, um compositor muito famoso, que é o Candeia, que tem músicas belíssimas. Se depois vocês botam aí Candeia, vocês vão ver que vocês conhecem várias músicas e nem sabem que é do Candeia. Marisa Monte gravou, um monte de gente. A casa do Candeiro é uma casa como outra qualquer. O que a gente fez? A gente pintou um projeto chamado Negros Muros, a gente pintou a imagem do Candeiro num muro enorme e a gente botou um QR Code que hoje você para na casa do Candeiro, tem toda a playlist do Candeiro. Olha só Está que falando do bacana. Candeiro em várias línguas, virou um ponto de... Tem guia, né, pelo aplicativo, e são 10 pontos. Aí vai contando a história de Paulo da Portela, onde nasceu a Portela, né? O Bar do Nozinho, estou contando isso para a gente ter uma dimensão. O Bar do Nozinho, que hoje é um botequim, hoje é um bar fechado, inclusive. O Bar do Nozinho foi um lugar onde o Paulo da Portela recebeu o Walt Disney. Caramba. Ou o Walt Disney. Ou o Walt Disney foi em Oswaldo Cruz e se encontrou com o Paulo da Portela, que foi onde nasceu o Zé Carioca. Quem sabe disso? Isso é muito Isso está cultura, com né? inovação, Isso é história. acessível, e tem uma rota hoje, que é chamada Rota do Samba. Hoje a gente tem uma Rota do Samba em Oswaldo Cruz e está dando turista à beça, Olha final só. de semana, num bairro que não tinha nada de turista e que a cultura, que a experiência tem a ver com turismo de luxo? Longe. Estou falando de periferia do Rio de Janeiro, mas está gerando emprego, está gerando renda, está gerando pertencimento,
está gerando orgulho dos moradores, ou seja, o turismo como grande solução para vários isso aí. aspectos a partir de uma experiência que a gente tem que criar. E toda a cidade tem uma história como essa que pode ser contada, pode ter inovação e pode virar um ponto E o turístico. desafio é fazer isso virar a rotina e roteiro do brasileiro e do pessoal que vem de fora. Né? Exatamente, exatamente. Falar de metas, antes da Vamos. gente passar para o nosso bate-volta. Qual a perspectiva em relação a 2025 até o final do ano? Atingir meta, qual é exatamente? Já começa a olhar para 26? Não, eu estou muito satisfeito. Eu estou naquela, sabe, aquele líder do campeonato com 10 pontos na frente. Mas o campeonato não mais ou acabou. menos isso, Ah. mais ou menos isso, né? O que que tá, não, porque o que está acontecendo no Plano Nacional de Turismo, a gente fez uma meta que era chegar a 8 milhões em 2027. Em 2027, o Plano Nacional de Turismo diz que nós vamos chegar a 8 milhões em 2027, só que nós vamos chegar a 8 milhões em 2025. Uhum. Então, o que vier em 26 é chamado lucro, porque era 8 milhões em 27. Assim, nós vamos Superar chegar a de 8 longe. bilhões esse ano. Esse ano a gente chega em 8 milhões. Assim, só se acontecer uma hecatombe que Deus me Não, livre. Ninguém Não quer. vai, não. Não vai, né? A tendência é Então, superar. mas as metas estão assim, nunca foi tão... Porque a gente fez isso baseado no bom senso. Eu falei, não, olha, nós vamos crescer tanto esse ano, tudo indica. Só que o crescimento esse ano foi muito forte. Então a gente vai chegar a meta de 27 em 25. Olha que E maravilha. ótimo. Vamos de bate-volta? Vê lá, hein? Bate-volta é pergunta rapidinha, resposta rapidinha. Ah, ponte aérea, Rio São Mas Paulo. a gente nunca consegue. Às vezes a gente assim, desvia, ser vai tão- parar na Bahia. A gente desvia a rota, né? Nunca consegue ser subjetivo. né? Mas enfim, vamos lá de bate-volta. Um destino brasileiro que Ai, todo... você vai me comprometer muito. Nossa Senhora. Não, sabe o que é mais É legal? aquele que se agrada um e desagrada Todas. todo o Das, resto. das 15 perguntas, todas Todas te as perguntas comprometem. são um destino, um lugar. Num lugar. Deus me Uma. livre, eu tô frito. Eu falei pra ela não deixa- perguntar onde você não voltaria. A gente conseguiu. Não pode, não faço. Não. Um destino brasileiro que todo estrangeiro deveria conhecer. Amazônia. Porque esse é consenso. Se eu falar Rio de Janeiro, me matam. Por Então eu favor. não posso. Tendencioso, tendencioso. Amazônia. A experiência turística que mais te marcou no Brasil. Que mais me marcou Isso. no Brasil, Pantanal. Pantanal. Um destino internacional que você tem como referência no turismo. Tem alguns, mas... Mas pode falar de alguns, tudo bem. Você pode... Não, eu acho que o que Portugal conseguiu fazer com... Eu não estou dizendo que seja o melhor lugar para visitar, sim. estou falando de experiências Experiência de- com a O que fez ao organização. longo dos anos, É. né? Isso aí. Eu acho que o que Portugal fez, o turismo, porque uma companhia chamada Turismo de Portugal, lá não é ministério, Turismo de Aham. Portugal. O que o Turismo de Portugal fez em Portugal em termos de planejamento, de orçamento, e que mudou completamente Portugal, eu acho que é um exemplo importante. Mas tem outros, né? Assim, que a Nova Zelândia fez, por exemplo, com turismo e audiovisual, é incrível. Né? Tem várias O experiências que é interessantes. que Nova Zelândia fez? Porque a relação entre o audiovisual e o turismo, que a gente também está fazendo muito aqui no Brasil, mudou muito a perspectiva do turismo, né? Então, porque quando você consegue fazer grandes filmagens, né? Senhor dos Anéis mudou completamente a perspectiva e a procura pela Nova Zelândia, assim como outros, né? Assim, Casa de Papel mudou para Madrid, e olha que era Isso aí. sobre assalto a banco, mas não importa, né? Não tinha nada de legal nas Mas não ações, interessa, né? Mas assim. mudou, né? Então, assim, essa relação entre audiovisual e turismo, só para você ter uma ideia, assim, parênteses, acabou rapidinho, né? Não, tem problema. 44% dos norte-americanos viajam para algum lugar que eles assistiram numa série ou filme. Olha só. 44%. Isso é um dado super importante, né? Então a gente está muito atrás disso. A gente tem um projeto, tá no YouTube da gente lá, assistam, chamado Turismo Transforma, que a gente já está trabalhando com essa relação entre audiovisual e turismo. Chamado Turismo Transforma, está no canal do YouTube lá da Embratur. Porra, Olha, boa gente, dica. eu fico vendo aquela série White Lotus, pra quem assistiu, e eu fico Aquilo assim... aquilo é um onde direcionador vai de ser a fluxo de próxima turismo próxima absurdo, temporada de né? White Lotus? Vai ser É. onde? Quero ir lá. Eu vou Aí, ó. meio Não, e fazendo eles já estão isso, sabe? fazendo filmagens de locais diferentes em função disso. Então, Já é por Emily em isso. Paris, vai ser em Veneza, o próximo, já tô de olho também. É isso, tem um exatamente. papel aí do audiovisual, faz todo sentido. Uma palavra que define o turismo brasileiro atualmente. Experiência. É o prato típico brasileiro que Ai. todo turista deveria experimentar. Ai, ai, ai. Começou a comprometer agora. Começou a comprometer. Eu vou falar minha feijoada.
mas assim... Tá valendo, Tá né? valendo. É, Bom demais, mas se né? quiser um torresmo, um tropeiro, uma muqueca, o baiano fica feliz. Vamos lá. Sol e praia ou cultura e história? O que o turista estrangeiro mais busca no Brasil? Assim, isso não é o que eu penso, mas é sol e praia o que mais Sol e busca. praia. Os dados, né? É, Dizem sol e isso, né? praia, Uma cidade brasileira que deveria ser mais valorizada no exterior. Ouro Preto, Ouro Preto. que é extraordinário em termos de história, de É. patrimônio e tudo, e Linda cidade, né? é extraordinário. O maior orgulho do Brasil quando o assunto é turismo. O maior orgulho do Brasil, o povo, a alegria do povo. Boa. Tá na marca Brasil, inclusive, sabiam É. disso? Cada cor é? dessa aqui, ó, tá muito pequenininho pra câmera ali, mas cada cor dessa aqui é um sentimento que um turista internacional despertou a partir de alguma coisa que ele gostou. Esse é o conceito da marca é? Brasil. Que legal, não sabia, não. Então o amarelo é sol, o azul é o mar, o verde é a mata, o branco é a religião, e o laranja, o vermelho é a festa, e o laranja é a alegria do povo. Isso olha dado só. pelos turistas. A alegria do povo é um bem, É é um um bem. patrimônio. Olha só. Né? Um destino brasileiro que você ainda quer conhecer melhor. Amazônia. Amazônia. O que mais surpreende os estrangeiros quando eles visitam o Brasil? O que mais surpreende... o povo. O povo, né? Em todos os ativo, relatos. Em todos os relatos. É um patrimônio. É muito impressionante. Um evento ou um festival brasileiro que você indicaria para um turista estrangeiro? Parintins. Sabia que você fala Parintins. Essa aí É. é. Porque carnaval todo mundo já conhece. É. O maior diferencial Eu podia do falar o Brasil... desfile da Mangueira, mas aí ia ser tendencioso ao extremo. Né? Aí eu vou... É um jogo do Flamengo. Um jogo do Flamengo, que não deixa de ser um baile. É. Né? Eu não tô muito moral pra falar de futebol. Não, é melhor deixar pra lá. O maior diferencial do Brasil em relação a outros destinos do mundo? Diversidade. Uhum. Um item indispensável na sua bagagem quando vai promover o Brasil no exterior? Nossa senhora, a bagagem tem que ser grande, porque é muita diversidade, né? Ó. É muita diversidade. Trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens de divulgação do país. Ajuda de algum jeito? Ajuda muito, porque o Brasil é muito marcado pela sensação, né? O Brasil é um país muito... A gente é muito musical. É muito musical. A gente... Não, e é sensorial. Uhum. O Brasil é muito sensorial, né? O paladar, por isso que eu brinco o Brasil com S, né? Que não é com Z, Deus me livre, né? Mas é o Brasil com S, é o S do saber e do sabor. Essa relação entre saber e sabor, que é o Brasil com S, que eu brinco sempre com essa coisa do saber e do sabor, é muito isso, né? Porque assim, é a cor, é o cheiro, é o paladar, é a escuta, né? Então, você escuta um frevo, isso te remete a um lugar. Você escuta um samba, isso te remete a um lugar. Característico, né? Você escuta um maracatu, isso te remete. Então, assim, esse som brasileiro é muito extraordinário. Uhum. Viajar para promover o turismo brasileiro no exterior é? Desafiador. Muito bem. E a última é: em que cidade do Brasil eu devo passar minhas próximas férias? Uma cidade apenas. Mentira, não tem essa pergunta, mas agora eu já quero. Não, né? Qual foi a que você falou que você ia? Serra... da Capivara. Da Capivara. Vá na Pronto. Serra da Capivara. Aí, Pronto. isso. Vou reforçar o seu desejo da Serra da Capivara. Muito bem, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, muito obrigada pela conversa. Obrigado. Foi uma honra, um prazer te receber aqui com a Não, gente. eu que agradeço. Papo ótimo e tomara que esse turismo cresça e, de fato, vire o grande gerador de emprego e renda desse país que eu espero. É isso, gente. A você, nosso muito obrigada. Agradecer demais a Marcela Coimbra, que é a nossa produtora, diretora, redatora. Sem ela, esse negócio não funciona, minha gente. Agradecer o pessoal do Crosshost, que é o estúdio que nos recebe, nos acolhe tão bem. Possato, valeu, mais uma, hein? Obrigado, Sheila. Obrigado, Freixo, pela presença. Obrigado, Possato. Lembra, toda quinta-feira às 18 horas, Conexão Viagem no YouTube. Clica no sininho, se inscreve, acompanha a gente lá. É isso, gente. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Até o próximo Conexão Viagem. Tchau.